Quinto dia da nossa semana digital. O tema de hoje é redução de custos e a gente está recebendo aqui o professor Mauro Andreassa para falar sobre análise de falhas e contabilidade e como ela ajuda na redução de custos das indústrias. Bem-vindo, professor Mauro. Oi, Aline, que bom estar com vocês, que excelente oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante, que é a redução de custos, sempre foi, e no ambiente que a gente está vivendo agora, ainda muito mais. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por você ter aceito esse convite da FEMEC e a gente está ansioso para ver sua apresentação. Quando você quiser começar, fique à vontade. Ah, legal, então vamos lá. Bom, a gente vem sempre falando que redução de custo é uma coisa que jamais sai de moda. A gente sabe também que nosso parque industrial ele sempre tende a envelhecer. A gente sabe que poucos investimentos nós tivemos nos últimos anos. Então a gente sabe que nossas máquinas têm uma idade média por volta de 18 a 20 anos. Como que a gente mantém tudo isso funcionando, produzindo e, mais do que isso, como é que a gente treina as pessoas para esse tipo de ambiente? Como é que as pessoas se tornam cada vez mais experts em resolução de problemas, em manter uma máquina dentro da sua funcionalidade e com a disponibilidade que a gente precisa? É por isso que a gente está falando sobre análise de falha e confiabilidade. Foco na redução de custo. Mas vamos ver o que é essa análise da confiabilidade. Então a gente pode ver no próximo slide, eu vou dizer o seguinte. Rapidamente, vou contar quem sou, depois a gente vai falar. Tem custos que eu consigo enxergar e tem custos que eu não consigo enxergar. Vamos dar uma olhadinha no iceberg e vamos ver o que tem acima da linha d'água e vamos ver a parte maior do iceberg, que é a parte que está abaixo d'água. Vamos nos relembrar o que é isso. E aí eu dou regras. Eu acho que todo mundo hoje está ansioso para resolver problemas, está ansioso para reduzir custos. Então, eu formulei 8 pontos, 8 regras, que eu chamei de regras de ouro da resolução de problemas e da redução de custo. Onde, quando, como. Depois, post-mortem analysis. Na sequência, o problema definido. Em quarto, aprender com os outros. Estabelecimento de hipóteses. Testar as hipóteses via desenho. 7. Testar as hipóteses via laboratório. Validar a hipótese mais provável. Então vamos lá. Meu nome é Mauro Andreassa, vocês já viram, e eu vou contar para vocês que, além da minha experiência como professor, eu tenho também uma experiência dentro da indústria de mais de 40 anos. E eu posso dizer para vocês, eu vou descrever exatamente quem tem uma máquina na mão, essa pessoa vai entender essa história que eu vou contar. É o dia 24 de dezembro. Todo mundo na sua casa está se preparando para o Natal. E você, responsável por máquinas, responsável por equipamentos, por uma planta, você está lá na fábrica, aproveitando o dia 24 de dezembro, porque você sabe que é uma oportunidade única de fábrica parada, de você entrar nos equipamentos, fazer os reparos, preparar-se para o ano que está por vir. Então eu sei o quanto é difícil a gente está trabalhando num dia 24 de dezembro, no dia 31 de dezembro, num sábado de carnaval. Então, eu tenho a experiência de vida de ser um superintendente na área de manutenção. Então, dentre a minha experiência de graduação, eu sou formado em física pela Pontifícia Universidade Católica, fiz alguns cursos de pós-graduação, também hoje sou professor, então há 21 anos dando aula através do Senai, FATEC, Instituto Mauá de Tecnologia, nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação também. Nesses 40 anos de indústria, além de ser superintendente na área de manutenção de uma linha
de montagem final de uma OEM, também tive bastante experiência em outras áreas, como qualidade, como desenvolvimento de produto, trabalhei em finanças, trabalhei em marketing de peças. Então, 36 anos é um tempo mais do que suficiente para a gente passar por um monte de áreas. Também hoje sou instrutor do Instituto da Qualidade Automotiva e do Sindipeças. E, obviamente, tenho a minha consultoria, que é a Big Learning, que também visa desenvolver a educação, desenvolver treinamentos e acumulo também a função de conselheiro na área de educação, na Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade. Então, vamos ver o que são esses custos. Vamos ver o que é que incomoda tanto a vida da gente. No próximo slide, fica claro o iceberg. Esse iceberg é usado um montão de vezes na nossa vida corporativa, onde você pode ver que muitas vezes a gente enxerga somente aquilo que é mais visível. A gente vê as rejeições, a gente vê retrabalho, a gente vê custo de inspeção. Eu tenho uma máquina com defeito, eu perco tempo, mas talvez eu perco tão pouco tempo que ela não me incomoda tanto assim. Então, ela vai passando, e os anos vão passando, pequenas paradas, isso não é nada, isso é o que é visível. Mas abaixo do iceberg, aí sim, a gente vê a grande proporção que é essa parte invisível. Vendas que eu acabo perdendo, inventário excessivo, é aquela coisa. Você acaba acumulando um monte de peças no seu inventário para substituição. Você não sabe qual é a próxima peça que vai quebrar. Então, sabe o que você faz? Compra um monte. Abre a gaveta dos manutencistas e está cheio de peça de reposição. Onde que cai esse custo? E é um custo escondido. Ele cai na conta da companhia, óbvio, mas também você não consegue enxergar esse custo no seu dia a dia. Você vai ver no final. Então, perdas de vendas, inventário excessivo, excesso de controles. Você tem um manutencista que fica fazendo babysitting na máquina. Toda vez que a máquina parar, vai lá o seu manutencista e dá 3 pontapés do lado esquerdo da máquina e ela volta a funcionar. Então você fala, isso não é nada, é só colocar o menino para dar 3 pontapés do lado esquerdo da máquina. Mas ele tem custo. Tudo isso tem custo. Não parece, mas ao longo dos anos isso vai se somando. Numa situação como a nossa, já não era fácil, 2019 não foi fácil, 2020 não seria, e ficou ainda mais complicado com o Covid-19. Então é hora da gente olhar muito bem para isso. No próximo slide, então, nós temos como é que esse custo da qualidade ele é estratificado. Então, a qualidade, a boa qualidade, tem custo, mas você investir na boa qualidade é muito melhor do que pagar o preço do lado direito do slide, que é o preço da má qualidade. E o que seria o investimento? Qual seria o custo do investimento que você tem que fazer para boa qualidade? Para boa qualidade, prevenção e avaliação. Então, tem um monte de coisas que podem ser feitas e a gente vai tratar disso, que sai mais barato e melhor. Menos estresse, mais gente treinada, mais profissionais capacitados. Na sequência, a gente vai poder ver com clareza qual é a sequência que a gente vai conversar hoje. Então, eu tinha dito que o objetivo dessa nossa conversa é fazer com que vocês, imediatamente após a nossa conversa, use esse conhecimento. Aqui não é conhecimento para ficar anotado no livro, aqui não é conhecimento para ficar registrado num site. Aqui é para você pegar esse conhecimento, chegar no seu chão de fábrica e aplicar. Afinal, você está investindo seu tempo com a gente e esse tempo tem que ter um retorno. Então, eu defini
8 regras, e eu chamo regras de ouro da análise da garantia. O que está acontecendo? Por que a máquina está quebrando? Primeira coisa, as primeiras 3 regras. Vamos definir o problema? Precisamos fazer a definição do problema. Como é que é o problema? Você tem um pareto do que está acontecendo? Se você vende máquinas pelo Brasil, você sabe quais são os componentes que estão quebrando? Você sabe aonde que é a quebra? Você sabe se acontece mais em um estado? Você sabe se acontece mais em um lugar que é quente? Você sabe se acontece mais em um lugar que é mais frio? De onde vem? Né? Qual o tempo de uso? Você vendeu a máquina e depois de um mês teve uma quebra? Depois de 2? Depois de 5 anos? Nós precisamos classificar isso. Então, a primeira grande parte do trabalho é definir o problema. Então, façam gráficos de Pareto, façam gráficos pizza chart, divida, entenda de onde vem a região do Brasil, o tempo de uso, o custo da falha, o impacto ao cliente. O que aconteceu ao cliente? Ele só ficou triste ou ele perdeu produção? E se ele perdeu produção, perdeu muito, perdeu pouco? Então, qual é o impacto nele? Você recebe o seu salário do seu cliente. O que ele sentiu? Qual é a história do seu cliente com as quebras? Então, é importante também, pessoal, interessem-se como engenheiros por equipamentos, por peças que estão já fora do período de garantia. Não limitem-se a isso. É muito melhor que a falha tenha acontecido fora do período de garantia, claro, porque aí você está livre dos custos. Mas ela, sob o ponto de vista de ciência, sob o ponto de vista de tecnologia, é muito bom saber quando que quebrou e por que quebrou, porque vai mostrar o futuro do seu equipamento, o futuro da sua peça. E a gente sabe que existem forças no mercado que impelem que a gente estenda os períodos de garantia. Então, quando a gente tiver como ter dados do que aconteceu pós-garantia, é muito interessante. Não desperdice isso. Número 2 é o pós-mortem na análise. É um nome elegante para dizer, bom, foi a falha. Eu preciso entender por que foi a falha. Eu preciso fazer o atestado de óbito desse meu componente. O que foi que aconteceu? Né? E não somente substituir a peça. Eu sei que nessa hora a máquina está quebrada, qual que é o foco? Eu quero voltar com que a máquina funcione rapidamente, voltar à produção e produzir, compensar o tempo parado. Sim, o foco é business. Mas a peça que retornou, a peça falhada, ela é ouro, porque ela é exatamente a história pela qual o seu equipamento passou. Será que esse equipamento passou por um overstress? Será que ele foi super estressado mecanicamente? Será que foi uma falha de fadiga normal? Será que essa fadiga aconteceu no tempo certo? Então, essa parte é fundamental. Observe. E olha o que eu escrevi no slide. Observe com as mãos. A gente sabe que a gente vive num mundo conectado, estamos aqui conectados. Mas observe com as mãos. Foto não vale. E-mail não vale. Você precisa pôr a mão na peça e conversar com ela. O que aconteceu? Ela te dá história. Ela te dá as dicas de por que ela foi a falha. Por isso que eu escrevo aí. Observação com as mãos. 100%. O que é 100%? Eu vou colocar as mãos em 100% das peças que foram a falha e 100% do que retornou do campo. Nunca deixe de ter a oportunidade de retornar a peça do campo. Quer a peça quebrada? Quero. Você sempre deve querer a peça quebrada. E você sempre deve pegar a peça quebrada e conversar, sim, com ela. A gente conversa com a peça que quebrou. E, por fim, fazer um novo Pareto, uma nova análise, já pressupondo essa análise que você fez. Então, para que isso? Para a gente buscar um padrão
de falha. No próximo slide, a gente já vê muito rapidamente. Eu acho que isso aqui eu não consigo ensinar ninguém, porque todo mundo já, de uma certa forma, conhece. Vou fazer o gráfico, vou colocar de forma de Pareto, vou colocar no tempo. Eu preciso namorar o problema. Em que região que acontece mais? Então você faz um Pareto por tempo de uso, você faz um Pareto por região da falha, você faz um Pareto por condição de uso. Então, façam Paretos, classifiquem, porque você consegue, através dessa observação, você começa a classificar, começa a criar uma hipótese, que é o que a gente vai ver. No próximo slide, tem aquela coisa que o que é isso daí dentro da indústria das máquinas, do tempo de vida das máquinas, da confiabilidade das máquinas? É alguma coisa que quase todo mundo já tem experiência. Mean time to failure, mean time to repair, mean time between failures. Ou seja, qual é o tempo médio de falha entre a última falha e a primeira? Qual é o tempo de falha entre a última e a próxima? Então, quanto tempo demora? Ah, minha máquina consegue trabalhar 20 horas sem ter uma quebra. Então, tempo médio entre falhas é de 20 horas. O muito comum, mean time to repair. Quanto tempo demora? Se você tem uma falha a cada 20 horas, o que é o mean time to repair? Olha, eu tenho uma falha a cada 20 horas e eu perco 15 minutos para fazer a máquina voltar a funcionar. Então, esses dois conceitos são super conhecidos. Então, não representam um grande avanço. Mas, nesse gráfico, eu vejo duas coisas interessantes que eu gostaria de chamar a atenção, ainda no slide anterior. O Mean Time to Diagnose, o MTTD, o tempo médio para eu fazer o diagnóstico, né? E o Mean Time to Failure, que é o comportamento correto. Então, o Mean Time to Diagnose é uma coisa que me incomodava muito, porque a gente está lá no chão de fábrica, está com a máquina quebrada, tem um monte de óleo no chão, tem um monte de fio esparramado, e chega o gerente da planta e pergunta assim para você. Ele só vai perguntar uma coisa para você. Ele vai falar assim: que horas volta a funcionar? Essa é a pergunta clássica do gerente de uma planta. Então, ele não está nem considerando que você ainda nem sabe o que foi que aconteceu. É o mean time to diagnose. É o tempo que você demora para diagnosticar. Quer dizer, uma vez que a máquina quebrou, você precisa descobrir aonde que quebrou, aí fazer o reparo, aí ela começar a funcionar da forma correta. Então, é importante esse MTTD, e aí eu chamo a atenção do seguinte: se você tem uma máquina e você cuida da máquina, você deve ter o MTBF, você deve ter um gráfico dizendo de quanto em quanto tempo ela falha. É muito interessante você não fazer o MTBF apenas da máquina, mas faça dos componentes. Por exemplo, se um fusível queimou, o próximo fusível que você colocar, você marca com uma caneta, daquelas canetas que marca tudo, marque a data que foi feita a troca. Se você trocou uma gacheta, coloque na gacheta qual foi a data em que você a substituiu. Porque a precisão, a excelência que a gente tem, né, no gerenciamento da confiabilidade é a hora que você não olha só para a máquina, mas você consegue olhar para o componente. Você vai começar a perceber que você pode seguir o componente. O que eu vou aprender com isso, Mauro? Eu vou te dizer o que você vai aprender. Você vai aprender que tem gachetas que vão à falha muito mais rapidamente e você talvez tenha um fornecedor que possa ser substituído. Talvez você tenha um fornecedor de gacheta que é muito melhor. Eu já tive problema com fusível. Eu tinha um fusível que o fusível queimava e eu pensava que o problema era a máquina que estava com sobrecarga. Eu aprendi que era a má qualidade do fusível. Então, na hora que você começa a seguir, e a gente vai ver no gráfico seguinte, a hora que a gente vai ver não só a vida da máquina, mas a vida do componente,
você vai poder estabelecer a famosa curva da banheira, não só da máquina, mas dos componentes. Então, será que eu estou tendo equipamentos com pequenos componentes que estão sofrendo uma morte prematura? O que é a morte prematura? Essa primeira parte da curva. Eu nem estou em constante, acabei de receber a máquina, estou no debugging da máquina. Né? Ou estou no debugging do componente, acabei de trocar a gacheta. Semana passada eu troquei a gacheta quebrou de novo. Opa, é uma falha prematura. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa grave está acontecendo com essa gacheta. Então, é um nível de precisão que a gente não tinha anteriormente e que eu encorajo muito vocês a buscar. Vocês vão reduzir custo. A hora que vocês encontrarem os bons fornecedores para vocês, vocês vão ver que é melhor comprar uma gacheta de qualidade do que ficar com uma barata e ela te parando a cada 2 semanas, fora o tempo que você tem que ter para a substituição. Então, a famosa curva da banheira, a curva da banheira tem a morte prematura, tem o período constante e tem lá na frente, quando ela já está desgastada, aí sim você vai enxergar a parte do fim da máquina ou do fim do componente, que já é o desgaste que ela está naturalmente sofrendo. Essa curva aqui, como no próximo slide nós podemos ver, ela está totalmente correlacionada, né, com os betas. Perceba que aí eu coloquei aí, eu não posso deixar de falar um pouco da própria teoria. Então, poxa, o Mauro está dando um monte de dicas, que bom, são dicas práticas, e eu não preciso ficar perdendo tempo com a teoria. Não, a teoria está aí. A diferença que eu estou ensinando é você colocar a mão nas peças sujas de graxa que, na verdade, conversam com você através da teoria. Está aí a curva da banheira, e olha o que eu quis mostrar aqui nesse slide. Olha o beta. Está vendo que o beta muda. Mas o que é esse beta? Na zona de mortalidade eu tenho um beta, na zona de falhas aleatórias, constante, eu tenho outro beta, e na fase final eu tenho um outro valor de beta. Como é que se correlaciona a curva da banheira com a curva de Weibull? Então, nos próximos slides, a gente vai ver que toda aquela teoria que a gente acaba estudando na escola ou nos cursos de confiabilidade está aí. Vejam que a curva de Weibull ela é a própria curva da banheira. A curva da banheira é uma maneira melhor de a gente conversar com a operação. A gente tem uma fábrica, nós temos operadores de todos os níveis, temos gente de todas as formações. Então, é importante que o gráfico seja um pouco mais simples, que a gente consiga conversar com maior clareza e manter nossa força de trabalho sempre focada. Mas, tá aí, a curva de Weibull, ela tem uma total similaridade, ela conversa perfeitamente com a curva da banheira. Então, o que a gente aprende com isso? Que o fator beta, ele altera a forma da curva. Então, se eu tenho uma falha lá na fase prematura, mortalidade infantil, provavelmente eu estou longe de uma curva de Gauss, que é a curva normal, que qualquer engenheiro, qualquer técnico gostaria. Aquela curva onde tudo é um pouquinho melhor. Eu tenho uma outra curva. Então, por exemplo, aí vocês percebem que aonde que costuma acontecer falhas eletrônicas? Pessoal, falha eletrônica é muito comum você ter na primeira fase, onde eu tenho um decreasing failure rate, a taxa de falha decrescente. Na primeira é a mortalidade infantil. Por quê? Se eu fiz uma solda mal feita, se eu fiz uma conexão mal feita, a hora que eu conecto a máquina, o que tiver que acontecer já acontece. Então, é a mortalidade infantil. Então, no mundo eletrônico, a gente trabalha numa outra zona na curva de Weibull e, consequentemente, também na curva
da banheira. Se não acontece uma falha elétrica nessa região que está destacada em azul, provavelmente o que vai ter é uma falha aleatória. Isso quer dizer o quê? Você acabou de comprar uma televisão, você chega em casa, ligou a televisão, funcionou? Aí alguém pergunta assim para você, quando que vai ter a falha? Aí você fala, não sei. Não sei porque componente eletrônico não se desgasta. Então, dali para frente, é praticamente uma taxa constante de falha. É muito difícil de você saber quando que vai acontecer. É diferente de um componente mecânico. Eu tenho um eixo, esse eixo está girando. Muito dificilmente eu vou ter um grande problema na hora que eu começar a girar a máquina, mas a gente sabe que com a idade, o desgaste, então a falha provavelmente vai acontecer lá no final da vida, onde está subindo, está aumentando a taxa de falha, que é o increasing failure rate. É assim que a gente conversa com a curva da banheira. No próximo slide, nós vamos ver aquela coisa que eu disse. Vocês devem conversar com a peça falhada. Ah, esse aqui foi meu eixo. Ah, tá bom. Vamos conversar com o eixo. Se você sabe conversar com a falha, com a fratura, excelente. Se você não sabe conversar com a fratura, converse com alguém que sabe conversar. Um engenheiro metalurgista, alguém que tem conhecimento de fratura, a gente chama essa foto que vocês estão vendo, fractografia. Olha que bonito a curva da direita. A curva da direita parece exatamente na hora que a onda bate na praia, lambe a areia e vai ficando essas marcas. Então essas marcas chamam-se linhas de praia, beach lines, linhas de praia. E ela indica o quê? Indica que houve uma fadiga dúctil. Então a peça não tinha um tratamento térmico inadequado, muito provavelmente ela estava já no fim da vida, houve uma fadiga, precisa ver se houve alguma marca, algum iniciador, alguma coisa que tenha disparado o processo de fadiga. Então, você conversa com ela. Não deixe sujar a fratura, não deixe cair óleo na fratura, guarde a fratura com muito carinho, porque ela vai te dizer o que aconteceu. E você pode evitar para os próximos casos. Você pode ter, por exemplo, o sentido da propagação da trinca. É a curva da esquerda. Então você vê como que iniciou-se uma trinca e depois você sabe como que a trinca propagou. Então, isso daí é ouro para vocês. Cuidem dela. É a cena do crime. Você não pode mexer na cena do crime. Não deixe enferrujar. Eu recebia muita fratura já enferrujada. O que aconteceu? Ficou algum tempo parada, oxidou. Oxidou, me atrapalha na análise. Então, a gente tem fraturas de eixos, de árvores. Próximo slide a gente vai ver algumas outras ainda, onde você vai conseguir namorar. Tá ali, por exemplo, uma mola. Como é que a mola vai à falha? Então, ela tem uma característica. Examine isso, guarde isso, para você começar a criar uma teoria, uma hipótese do que foi a falha. Na sequência, a gente vai falar também de componentes elétricos. Não é só componente mecânico que existe. Então, a gente pode olhar a placa e perceber que aqui, por exemplo, houve uma falha de algum pico de tensão. É o tipo de falha. O que você vê aí é um EOS, um Electrical Overstress. É típico. Você tem books, onde você vai lá e compara. Então, aqui eu sei que houve um pico. A gente vai ter que ver. A máquina está bem aterrada? Você tem problema de aterramento? Você já mediu o aterramento? Como é que está o aterramento? O solo de onde você fez o aterramento está preparado? Está conforme a BNT? Então, daqui dá um monte de conversa. No próximo slide tem mais uma falha elétrica. E aí você vê que eletricidade estática. Você, o seu operador, chega lá, abrir, colocar a mão, de repente, um dia seco, pode saltar uma faísca, você nem vê. E aí você queima o seu componente. Esse electrical overstress, esse
aliás, Electrostatic Discharge, ESD, essa carga eletrostática, ela salta. E quando você tem uma faísca pulando, mesmo que a corrente seja muitíssimo baixa, a gente sabe que a tensão para você romper o dielétrico do ar é enorme. Então, isso já é o suficiente para você danificar o seu sistema. Então, essa é a fase que eu falei, vamos namorar com a falha, vamos entender a falha. Na sequência, a gente vai conseguir perceber quais são os próximos passos. Agora que a gente já fez todas as análises, a gente já sabe de onde vêm as peças, sabe quanto tempo rodou, sabe tudo que a história delas, a gente tem que fazer o quê? Uma tese. Você tem que ter uma hipótese. Se você é engenheiro, eu sempre falava para o meu pessoal, você é engenheiro e você está com uma peça quebrada na mão. Faça uma teoria. Ninguém pode ir para casa sem ter uma hipótese. É para isso que a gente é engenheiro, a gente é técnico, é para isso que a gente envelhece dentro da indústria, para a gente ter hipóteses. Então, eu nunca sei de tudo. Sempre vai faltar informação. Então, antes de ir para casa, faça uma hipótese, faça uma tese. Por que você acha que o eixo quebrou? Você tem que ter uma resposta. Eu acho por causa de A, B e C. E aí, com tudo que você aprendeu dos 3 primeiras regras, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai consultar os FEMEAs, plano de controle, Google, papers sobre o componente e correlacionar. Normalmente, pessoal, nós não estamos inventando o mundo. Normalmente, o que a gente passa, outro já passou. Ou pelo menos, a gente tem que ter certeza. Então, que só você no mundo está passando por isso. Então, o que eu faço? Consulte as fontes. Nós nunca tivemos tantas fontes. Esse é o 4. 5. Aí sim, você formula a hipótese mais provável da falha. Qual é a física da falha? Sempre tem a física. Por algum motivo a peça quebrou. Se quebrou é porque teve uma carga maior, ou ela passou por um período muito maior dentro de um ciclo de fadiga, mas sempre tem alguma coisa da física. Então, no próximo slide, é um slide só para chamar a atenção de vocês. O que é e o que não é. Esse formulário ajuda muito. Então, você tem uma máquina com a utilização de, por exemplo, 5.000 horas e ela não quebrou. E a outra máquina com 5.000 horas quebrou. Por que uma quebrou e a outra não? Uma eu utilizo de uma maneira, a outra eu utilizo de outra maneira. Uma está no Rio Grande do Sul, que é mais frio, outra está em Pernambuco, é mais quente. Uma está com óleo especificado, blá, 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 e a outra está com óleo especificado, blá, blá, blá. Então, o que acontece? Qual a diferença? Procure os contrastes. Por que uma sim e outra não? What is, what is not? Então, esse gráfico pode ajudar você a pensar e estabelecer uma tese. Aí sim, após esse formulário, tem uma parte interessante que é o FEMEA. A gente faz FEMEA de máquina, a gente faz design FEMEA, process FEMEA, a gente trabalha com FEMEAs. Aquilo não está à toa, aquilo não é sem serventia. Aquilo é material que a gente deve consultar. Alguma coisa deve estar escrito ali. Se não tiver, não tem problema, você vai escrever depois. Mas aqui a gente deve ter uma parte da história, uma parte do porquê que essa peça, esse componente, estaria susceptível a ter um problema de falha. Outras fontes de consulta. SAE, por exemplo, normas. Eu coloquei aí uma norma da SAE, um paper da SAE. Mas se você procurar outros papers de outras sociedades, com certeza, procurando pelo nome da máquina, procurando pelo tipo da falha, talvez você encontre muita coisa
E é legal você estudar isso. Talvez alguém já tenha tido problema e você não precisa reinventar a roda. À direita, o Google. A gente usa o Google para tanta coisa. Coloque no Google a falha, coloque o nome do equipamento. Se você puder colocar em inglês, ainda melhor, porque em inglês a quantidade de material é fantástico. Então, você já namorou a peça, já tem todos os gráficos dela, já consultou o FEMEA, já deu uma olhadinha nos papers e olhou o Google. Pessoal, a gente já pode fazer uma tese. Quer dizer, nesse tempo, talvez, muito provavelmente, espero, a máquina já esteja recuperada, a máquina já esteja em operação, claro. Colocar a máquina de volta em operação, ela é sempre o nosso business intent, é sempre a decisão de negócios. A gente tem que ter aquilo lá voltando a funcionar e produzir. Mas não é porque voltou a produzir que você, legal, vou para a próxima. Não, você tem que entender o que aconteceu para evitar que reocorra em outra máquina de algum lugar do país. Então, após todo esse processo, você já tem a sua tese. Eu acho que quebrou por causa do A, do B e do C. A lubrificação foi inadequada, o uso foi excessivo, foi uma sobrecarga, e aí você vai ter as suas hipóteses. Com essas hipóteses, a gente vai começar, e a gente vê no próximo slide, a gente vai começar sim, aqui a gente tem ainda a hipótese, é importante você ter a física. Então, se o óleo é que era, não, talvez não fosse o melhor óleo lubrificante, pense no que ele estava afetando aqui. Quer dizer, é a abrasão? Então, se é abrasão, você deve ter alguma marca de superaquecimento, uma marca de óleo, uma marca de arrancamento de material. Então, sempre lembre-se de que você tem a física da falha. Então, a sua hipótese, que eu estava falando para vocês, a gente vai começar a validar a hipótese. Então, a partir desse ponto que a gente vai começar a validar a hipótese, é porque você já tem boas hipóteses. Então, você vai começar a validar aquilo que você acha que com muita razão, com muita certeza deve estar por elas. Isso evita que você fique fazendo um monte de malabarismos, fazendo um monte de análises. Você vá mais certeiramente no ponto. Então, lembre-se sempre que toda falha tem uma física por trás. Então, depois de tudo que vocês fizeram, a sua hipótese deve elencar um princípio físico. Aí sim, saindo da física da falha, a gente vai ver o 6 e o 7, que é tese e a antítese. O componente virgem atende o desenho. Então, se você é o construtor das máquinas e aquele eixo que quebrou, vai lá na sua fábrica e dá uma olhadinha se o que você está produzindo está dentro do especificado. Dá uma olhada. Vê se a geometria, vê o material, vê se o material está o correto, aquilo que você especificou. Então, cheque, avalie. Avalie se a peça virgem, mesmo antes de entrar em funcionamento, vê se ela está boa. E se ela não estiver boa, aquilo que estiver fora do especificado, será que ele ajuda, ela corrobora, ela seria uma participante significativa da falha que a gente vivenciou? É importante você voltar atrás, e olhar a sua produção. Talvez você esteja produzindo eixos fora do especificado e não saiba. Talvez o material não esteja conforme você solicitou da aciaria. Talvez a rugosidade esteja fora e você não sabe, ou passou por você. Então, vá no nascedouro, vá no seu processo e analise. Sétimo, laboratório. Considerando os testes de laboratório, qual o aspecto da falha do componente de laboratório? Então, alguma vez você já testou essa peça em laboratório? Ou você colocou lá e ela sempre funcionou? Se existe algum tipo de teste que você um dia fez, refaça. Veja se o teste
ela passaria no teste novamente. Vê se uma peça fora do especificado que você tenha eventualmente encontrado, ela passaria ou não no teste. Então, você tem que validar a sua hipótese. Então, você tem que testar a sua hipótese. Ah, foi problema de óleo. O óleo foi. Não foi utilizado o óleo que nós recomendamos, que nós especificamos. É interessante. Então, tenta simular. Veja se você tem condições de simular isso em um pequeno equipamento, em um laboratório. Verifique se você tentar gerar a falha, veja se você não consegue. Talvez você consiga reproduzir a falha. E mesmo se não falhar, verifique se você já começa a encontrar sinais de que é por ali. Superaquecimento, marcas. Verifique se você tem que comprovar a sua tese. A gente sabe, através dos testes, a gente sabe que é esse o caminho. E a gente sabe que teste custa caro, a gente sabe que bancada de teste, horas, também custa caro. Às vezes você tem equipamento, às vezes você tem que alugar o equipamento. Então, daí a importância de você ter hipóteses certeiras. Se você for testar tudo, vai sair muito caro. Então, faça hipóteses certeiras com conhecimento, com estudo, com análise. Isso não custa. Isso basta você treinar o seu pessoal, basta se treinar e isso não tem custo. E ainda por cima você tem gente treinada para sempre para você. E aí, depois que você fez a análise, você vai ter uma, duas hipóteses, e aí sim, você gasta o que tiver, que infelizmente gastar, mas você vai validar algo que você tem quase certeza que é. Aí você faz a validação final. É isso que está aí na regra número 8. Reproduza. Reproduza a falha em laboratório ou em um ambiente que não seja seu cliente. O último lugar que a gente quer reproduzir falha é no cliente. Então, eu não posso me dar o luxo de ter um eixo quebrado, uma coluna. Eu já vi coluna quebrada na máquina. E eu já vi coluna quebrada a cada 2 meses. Então, como que se deixa o cliente com uma coluna quebrada a cada 2 meses? Alguma coisa está acontecendo aí. E o cliente não é laboratório, o cliente não é piloto de provas dos seus conceitos ou da qualidade dos seus componentes. Então é importante que você faça isso, né, fora, nos bastidores. Não coloque o seu cliente exposto às suas sucessivas falhas. Por isso que a síntese disso tudo, e a regra número 8 das 8 regras, é reproduzir a falha em laboratório, propor novos testes, propor melhoria, dá tudo certo, deu tudo certo, acabou. Aí você tem certeza que você chegou no ponto. É importante perceber também que não é qualquer falha que a gente vai fazer tudo isso. Evidentemente, tem pequenas falhas e grandes falhas. Eu recomendaria a utilização desses 8 conceitos, primeiramente, nas barras maiores do seu Pareto. Qual é a peça que te dá mais problema? Qual é o componente? Qual é a máquina que mais dor de cabeça te dá? É aí que você vai conseguir o dinheiro mais rapidamente. Então, analise do seu line-up, de tudo que você produz, de tudo que você vende, qual é o que mais te incomoda no bolso. Em cima desse, você faz as 8 regras. Provavelmente você vai economizar muito dinheiro, porque se ele te incomoda no bolso, tudo isso que eu descrevi ainda sai barato para você resolver esse problema. Pessoal, o último slide é apenas um agradecimento por todo o tempo que vocês investiram nessa nossa conversa. Eu acho que deve ter perguntas, eu sempre estou muito disponível, gosto muito de conversar. Vocês podem me encontrar no mandreas@uol.com.br, estou no LinkedIn como Mandreas e meu telefone e celular é o 9828-55538. Foi muito bom ter essa oportunidade, através do IKEA e através da FEIMEC, de conversar com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor, por todas essas informações super valiosas que você trouxe para a gente aqui, para o nosso público. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário adicional, podem entrar em contato com o professor ou entrar em contato com a gente aqui nos comentários desse vídeo ou no avozdaindustria@informa.com, que a gente direciona para o professor e a gente disponibiliza essas dúvidas assim que possível, tá bom? Professor, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Obrigado, foi muito bom. Até mais.